Capítulo 80 Artilharia. Uma semana depois de o navio de concreto ter sido colocado na sala de cura, era finalmente o dia de lançar o navio. Todos os trabalhadores ficaram aturdidos quando o príncipe ordenou que a banheira gigantesca fosse colocada na água, fazendo com que todos se perguntassem se o haviam entendido mal. No entanto, eles não o haviam entendido mal. Seus subordinados tiveram que desmontar o galpão temporário, e então tiveram que cavar um declive no fundo do navio de concreto, levando ao rio. Esta parte tinha que ser manuseada com grande cuidado, devido à fraca resistência à tração dos produtos de cimento. Até mesmo uma pequena batida no chão era suficiente para criar pequenas rachaduras que poderiam destruir o navio inteiro. O navio foi colocado em cima de troncos e a velocidade com que ele deslizou foi controlada por cordas. Quando tudo estava preparado, os trabalhadores deixavam a corda grossa do pulso deslizar lentamente pelas mãos, com cuidado para que a embarcação sempre fosse apontada em linha reta. Enquanto os trabalhadores gritavam seus slogans em sincronia, o navio lentamente deslizou sobre os troncos, criando um som severo de atrito. Felizmente, tudo correu bem, e Roland pôde ver como o navio foi lentamente baixado na água. O navio afundou quase meio metro na água, com mais de 1 metro ainda acima da superfície. Os trabalhadores ficaram totalmente surpresos ao ver que essa construção maciça feita de pedra e metal não afundou diretamente no leito do rio com o estrondo alto, mas flutuou pacificamente acima da superfície. Depressa, pegue as cordas e coloque-as em volta dos cabeços e amarre-as bem apertadas, comandou Roland em voz alta. Se a embarcação não estivesse amarrada rapidamente aos cabeços, a corrente de água levaria o navio para o sul. Embora Nightingale não se mostrasse ao público, mas depois de ver essa cena chocante, ela não conseguiu se conter e perguntou com uma voz cheia de admiração: por que um navio flutua? Bem, é bem simples. A densidade média do navio é menor do que a da água, e enquanto isso é o caso, qualquer coisa pode flutuar na água, explicou Roland após um momento de reflexão. Ele acrescentou: que o navio é construído de ferro e concreto não importa. Na verdade, você já deveria ter visto um enorme veleiro, que também pesa muito mais do que várias pedras. Como não ouviu a voz de Nightingale novamente, Roland presumiu que o outro ainda compreendia o que ele dissera. Até mesmo Anna não foi capaz de entender imediatamente o conceito que ele havia explicado. Ao descobrir isso, Roland sorriu e continuou a dirigir a tarefa seguinte dos trabalhadores. O endurecimento subsequente do concreto levou muito tempo, e toda vez que começava a nevar muito, o trabalho tinha que ser interrompido. Apenas quando não nevou por mais de 1 hora, eles puderam continuar seu trabalho. A tarefa mais demorada era a construção do convés, que era construído de muitas tábuas de madeira, e sustentado por muitas pequenas estacas que eram colocadas entre a parte inferior e o convés. Embora isso fosse um desperdício de espaço, mas levando em conta o objetivo principal do navio de concreto, isso não importava tanto. Depois seguiu a prova de podridão. Os carpinteiros sabiam muito bem como fazê-lo. Primeiro eles escovaram uma camada de óleo com um gosto picante no convés. Quando o óleo secou, repetiram este procedimento várias vezes até que finalmente foi coberto com uma tinta vermelha. Uma vez que a construção do convés foi concluída, a fase de instalação do edifício superior foi iniciada. A chamada parte superior consistia em um galpão de madeira que era colocado entre os 2 mastros e que mais tarde seria usado para armazenar armas e munição. Quando começou a chover, o galpão também poderia ser utilizado pela tripulação como abrigo. O telhado do galpão de madeira era muito grosso, tão construído que uma pessoa poderia ficar de pé, um lugar especial criado apenas para vender. Enquanto ela permanecesse no telhado, sua habilidade mágica iria variar o suficiente para cobrir toda a vela. O leme da polpa era feito de ferro derretido e sua instalação era um pouco incômoda. Primeiro, era necessário que eles colocassem o eixo do leme através de um buraco previamente feito, que agora ficava sob a água. Para dirigir o navio, Anna soldou uma placa triangular ao lado do eixo de leme, que terminava sob a água.
Na outra extremidade do eixo de leme, que terminava no convés, era fundido um anel de ferro que podia girar livremente. A soldagem foi feita naturalmente por Ana, que também ficou chocada e intrigada com o fato de que uma banheira de pedra poderia flutuar na água. Desde que ela teve o mesmo problema com o Nightingale, ela também fez as mesmas perguntas. Então Roland teve que responder as perguntas, de novo e de novo. Depois Ana foi para o lado e sentou-se para pensar sobre isso. Bem, eu ainda tenho um longo caminho antes de ser capaz de elevar o nível de educação. No final, Vanner não sabia se era melhor se tornar artilheiro ou se era melhor ficar com o esquadrão de caçadores. Tudo mudou quando ele recebeu a importante encomenda há 3 dias. Sua Alteza Real decidiu transferir alguns membros da primeira e segunda equipe da milícia, que se apresentaram excepcionalmente, construindo uma nova força de elite. Quando o nome de Vanner foi chamado, ele se sentiu muito satisfeito. Mas quando lhe perguntaram se ele queria se juntar ao esquadrão Unter de Iron Axé ou ao novo esquadrão de artilharia, ele não sabia o que escolher. Ele estava ciente do novo pedernismo, que lhes permitia lutar contra as bestas demoníacas, devido ao seu poder penetrante muito mais forte do que uma besta de mão. Atualmente, apenas o Iron Axé, o chefe Knight e vários caçadores veteranos podiam usar esta arma. Vanner deveria se juntar ao agachamento dos caçadores sem hesitação, mas em vez disso ele falou e perguntou: o que é um canhão? Quando soube que um canhão é 10 vezes maior do que um pederneira e que seu poder é 100 vezes mais forte que a força de uma arma, ele caiu num dilema. Aparentemente, quanto mais poderosa a arma usada por si mesmo, maior o valor do indivíduo para o príncipe. Então, juntar-se à artilharia parece ser a melhor seleção do que o esquadrão caçador, mas a vantagem de carregar uma arma é que é possível carregá-la enquanto caminha pela cidade, atraindo os olhos das pessoas, que sempre foi o sonho de Vanner. Embora o poder do canhão seja 10 vezes maior do que o de uma arma, certamente não é possível carregar uma arma tão poderosa enquanto caminha pelas ruas, certo? Até o último dia do prazo ele não tinha certeza do que escolher, mas no final, ele pegou a artilharia. O último ponto que trouxe a decisão foi que o salário de um artilheiro era de 5 membros da realeza, mais alta do que a de um caçador. Com sua decisão, o treinamento rigoroso começou. Um canhão precisa de 5 pessoas para operá-lo, e para a equipe de Vanner foram designados Job, Catsclave, Nelson e Rodney. Como Vanner era anteriormente vice-capitão da primeira milícia, ele também foi escolhido como artilheiro. Comparado com armas, este canhão deu 10 vezes mais problemas. Desde o início do mês anterior, Vanner havia observado secretamente como Iron Axé operava sua arma, tornando-a capaz de recitar o processo fluentemente da memória. Mas o canhão tinha que ser sempre trocado do estado flexível e móvel para o estado pronto para disparar, sempre tendo que passar pelo trabalho tedioso. Pare o cavalo, puxe o pino, puxe o gancho, mova o carrinho de canhão, empurre-o para o local de tiro, evite que ele caia. Esses processos precisavam de 5 pessoas para cooperar em conjunto. Por exemplo, ao puxar o gancho, as outras pessoas têm que empurrar o carrinho de apoio para longe do canhão, transformando-o de um veículo de 4 rodas em um veículo de 2 rodas, sem que o cano do canhão caia no chão. Quando o barril é finalmente preenchido com a munição, está pronto para atirar. O tiroteio é bastante semelhante à arma e ao canhão, mas a limpeza do canhão com o uso de 2 esfregões diferentes é muito mais complicada. Ao usar uma arma, a munição pode ser colocada diretamente no barril. Para começar o canhão, eles tiveram que acender o estopim, mas quando está chovendo, pode ser bem difícil usar essa arma, Savannah pensou. Felizmente, como artilheiro na maior parte do tempo, ele tinha que mandar os outros ao redor, e assim ele não precisava gastar muito esforço. Nos primeiros 3 dias, as 4 equipes de artilharia recém-selecionadas tinham apenas um canhão para treinar. Assim, sob o comando do Iron Axé, os grupos tiveram que passar pelo processo de parar a montaria, descarregar o canhão, prepará-lo para disparar, carregar o canhão no carrinho e depois reiniciar todo o processo.
Esses 4 passos eram sempre repetidos. Vanner chegou a suspeitar que, sob a limpeza ininterrupta do canhão, o canhão ficou ainda mais limpo do que o seu próprio rosto.